falar de educação no nosso jeitinho brasileiro, nada melhor do que uma sala dos professores, né, não, Bruno? Estamos aqui, ó, já trocando várias ideias pra gente poder levar para esses professores aí muita coisa boa, né, Manu? Bom, a gente já conversou bastante sobre a abordagem teórica que fala sobre o uso e a integração das tecnologias. Trouxemos aí um referencial para vocês poderem entender como que o mundo está discutindo isso. Mas agora, aqui, Bruno, na nossa escola, no chão das nossas salas de aula, e você, que é um professor super conectado com o uso das tecnologias digitais, desde o processo de substituição, que eu sei que você usa muito, de fazer o uso para substituir, mas você também chega na dimensão da redefinição. E eu queria muito ouvir você como coordenador de tecnologia educacional, que trabalha com outras áreas de conhecimento, que não só a disciplina que você é professor também no ensino fundamental anos finais, que é a disciplina de história, e a gente é colega de trabalho nesse sentido. Eu queria ouvir de você, como é que você está fazendo essa integração das tecnologias digitais na sua prática educativa, mas como linguagem e com intencionalidade pedagógica e não apenas com foco no uso da ferramenta? Vamos começar a falar sobre história, né? História que muita gente acredita que não é possível a gente trazer essa tecnologia para uma área de conhecimento tão focada nas teorias, né, na filosofia, mas com um jeitinho brasileiro, né, a gente consegue dialogar com a disciplina de história, com essa área do conhecimento tão rica e proporcionar para os alunos uma linguagem mais clara, mais lúdica, mais próxima da realidade que eles vivem, de forma que a história fica mais agradável, eles colocam em prática aquilo que a gente está estudando na sala de aula. E como coordenador, é um desafio muito grande a gente poder interagir com áreas que não são da minha formação, mas a gente consegue traçar esse diálogo com a coordenação, com os educadores, para que eles possam entender o objetivo do uso da tecnologia na sala de aula, para que realmente a aprendizagem aconteça. Nós vamos dividir essa conversa nossa em 2 momentos aqui. Na verdade, em 3 momentos. Nesse primeiro momento, eu queria que você trouxesse pra gente a perspectiva do uso nessa dimensão interdisciplinar, com outras áreas de conhecimento. Depois eu queria que você trouxesse um pouquinho a dimensão do Bruno professor, lá na sala de aula com os alunos. E depois a gente vai fazer um bate-bola sobre o uso da inteligência artificial, pode ser? Pode, claro. Então vamos começar. Com relação à gestão de projetos, a pensar essa dimensão do currículo que está aí batendo na porta, que 2026 as escolas têm que fazer essa integração. Eu sei que você já vem fazendo um trabalho estruturado em relação a isso como coordenador de tecnologia educacional. Como que você tem feito isso com seus colegas professores e quais oportunidades que você está enxergando e que você já viu acontecer na escola? A gente, nesse momento de finalização do ano letivo, já preparando o próximo ano, nós já estamos nos reunindo para que o currículo seja construído de forma que atenda às necessidades, das habilidades que precisarão ser trabalhadas pelos educadores em 26, né, a partir de 26. E a gente vem traçando desde a educação infantil até o ensino médio, dentro da realidade, do potencial que cada faixa etária possui, como que a gente pode integrar a tecnologia na sala de aula de uma forma transversal, né? Então, a partir desse diálogo que a gente vem tendo com a direção da escola, junto com as coordenações, a gente está conseguindo costurar realmente aquilo que vai ser trabalhado daqui para frente, já focando nas formações desse final de ano, já preparando para 2026. Mas eu sei que em 2025 você acompanhou o desenvolvimento de projetos que fez muito sentido para os seus colegas. Conta pra gente, dá um exemplo pra gente. Então, esse ano, recentemente, nós trabalhamos com toda a escola. Sabe aquela feira de cultura? Sim. Ou feira de ciências? Cada escola tem um nome, Um nome. Né? Um nome. Aí no Brasil inteiro, cada um tem um nome e é só você fazer essa adequação aí, beleza, Exato. pessoal? E o nosso foi Mostra Cultural. E dentro da Mostra Cultural, a gente trabalhando já com o tema anual da escola, que é focado muito no meio ambiente, da casa comum que nós temos, que é o nosso planeta, né? E ano de COP30? Ano de COP30, né? A gente foi tentando, em algumas reuniões, traçar a estratégia para que esse trabalho pudesse ser realizado.
E, por incrível que pareça, num desses encontros, bem no finalzinho da reunião, já estava praticamente acabando, veio o clique, né? A equipe definiu que nós deveríamos trabalhar com o nosso ambiente, onde a gente vive, onde a gente está, a nossa cidade. Educação conectada ao território, Exatamente. conectada ao contexto. E aí a gente empreende nesse cenário que a gente está inserido. Exato. Então, a partir desse foco que foi dado no nosso ambiente, nosso habitat, né, cada série ficou responsável em trabalhar uma temática voltada para a conscientização do meio ambiente, para que esse aluno repense na sua prática enquanto cidadão, né? Influenciando a família para que o futuro da nossa cidade, consequentemente do nosso estado, do nosso país, seja um pouco menos impactante em relação ao que vem acontecendo, o que a gente vem sentindo, em termos de alteração climática, né? De coisas do cotidiano mesmo. E para nossa surpresa, surgiram ideias assim fantásticas, os educadores abraçaram essa causa, entenderam realmente o objetivo do projeto, arregaçaram as mangas e colocaram em prática todo esse conhecimento com seus alunos. E como que aconteceu, Bruno, nesse objeto de conhecimento que é a casa comum, de trabalhar com esse tema transversal que conversa e dialoga com o tema que é a questão climática que nós estamos enfrentando e que tem um evento mundial acontecendo, que é a COP30. Como que vocês fizeram a integração da tecnologia digital nessa abordagem pedagógica? Então, a partir do momento que foi definido o tema por turma, por série, né, o coordenador Bruno foi visitando cada uma das turmas, conversando com cada um, trocando ideias com esses professores, com essas professoras, para que a gente pudesse traçar uma estratégia onde a gente pudesse entrar de alguma forma com a tecnologia, né, bem dentro da habilidade que cada criança tinha naquele momento. Que já está previsto na BNCC. Já está previsto na então BNCC. vocês já estão integrando com a BNCC. Exato. Aí, com essa reunião, a gente, Manu, conversa de 5 minutos. Né? A gente já consegue entender o que o professor pretende e como que a gente pode auxiliar nesse momento com a tecnologia. Entendi. E aí as coisas foram acontecendo e foram além do que a gente imaginava. Conta uma jornada prática de um desses projetos. Então, um desses projetos foi no Infantil 4. Né? Olha a importância de falar disso, porque quando a gente fala da inserção da tecnologia, parece que a educação infantil nem entra, né? E o quanto é importante começar esse letramento lá com os piquititinhos. E as crianças foram extremamente estimuladas a pensar sobre o tema de poluição. Então, como que elas enxergam a poluição dentro da sua cidade? E muitas vezes, quando a professora conversava com as crianças, fazendo aquela provocação inicial, na cabecinha deles parecia que meio ambiente era só floresta. E aí ela começou a sentir essa necessidade de mostrar que existem outros biomas, existem outras formas de eles poderem enxergar esse meio ambiente. E aí o primeiro passo que ela deu foi justamente mostrar um rio que passa por Belo Horizonte, que é o Rio Arrudas, né, que passa por vários bairros da cidade, e mostrar imagens desse rio, mostrar imagens do que acontece quando chove na cidade, né, como que esse rio reage diante de todo esse lixo, de tudo que vai sendo jogado aí nas casas, nas empresas. E justamente o start do projeto foi esse, então de mostrar para as crianças que haviam outras possibilidades de trabalhar o meio ambiente fora da floresta. Então a ideia foi justamente mostrar uma vivência, aí a gente pegou aí uma caroninha com a tecnologia digital, que foi o uso dos óculos de realidade virtual. Ah, que legal! Então nós procuramos na internet alguns vídeos em 360 graus que mostrasse, por exemplo, uma floresta, que mostrasse o cerrado, que mostrasse o fundo do mar, que mostrasse vários tipos de ambientes diferentes, para que essa criança primeiro entendesse que o meio ambiente é além da nossa cidade do Rio Arrudas também. Para que o impacto positivo dela no ambiente que ela vive, né, o reflexo e a consequência positiva não é só na cidade, é de uma forma ampliada também. E aí, quando você consegue trazer a realidade aumentada, ela traz a realidade virtual, no caso que vocês utilizaram. E a realidade virtual, gente, para quem não conhece, é aquele óculos que a gente faz uma imersão dentro de um cenário. Então, vocês colocaram as crianças... Coloca o dispositivo móvel dentro desse óculos, né? As crianças entram, fazem essa imersão e elas, ali naquele momento, elas começaram a interagir com a professora, do que eles estavam vendo, do que eles estavam vivenciando, né? E ela dialogando com toda a turma, cada um em determinado momento uma criança colocava o óculos e ali ela interagia não só com a criança que estava na imersão, mas com as crianças que estavam em volta, em torno também. E o reflexo disso em casa foi muito positivo. As famílias imediatamente
já entraram em contato com a escola de falar o quanto foi impactante positivamente dele poder se enxergar em outro ambiente. E eles não conseguiram até dormir, de trazer essa experiência, levar essa experiência para casa também. Ô Bruno, e a escola que não tem acesso ao recurso do óculos de realidade virtual para comprar? Como que ela pode conseguir ter acesso a isso de forma gratuita ou produzindo na própria escola, se conectar com essa linguagem? Porque muitos professores, quando veem essas práticas, ficam falando assim, mas eu não tenho esse recurso na minha escola. Então, como que a gente pode sensibilizar esse professor, esse educador, que nós estamos conversando com o Brasil inteiro aqui, a se conectar com essas oportunidades? Manu, se a gente fizer uma curadoria de materiais na internet, a gente consegue encontrar materiais de fácil acesso, como por exemplo papelão, onde a gente consegue de uma forma muito tranquila, seguindo as instruções que estão lá disponibilizadas, montar um óculos desse. Entendi. Está lá o modelo pronto, é só o professor baixar esse modelo e seguir o passo a passo para que esse óculos possa ficar útil, né, dentro da escola. Então fica a dica para nós professores, como desenvolvimento da nossa prática profissional. Se você não tem o óculos de realidade virtual na sua escola, você vai pesquisar, você vai fazer uma curadoria de uma boa ferramenta disponível gratuitamente e você pode, inclusive, desenvolver uma oficina maker com seus alunos para produzir esses óculos aí na sua escola, com papelão, com os recursos que você tiver disponível. Combinado? Eu sei também que o senhor tem uma prática sua com uma ferramenta digital de um robozinho que é super, assim, ativo, mas que ele faz ali o que você quer, mas desenvolvendo a lógica do pensamento computacional. Como é que se associa professor de história trabalhando pensamento computacional com linguagem da narrativa do seu conteúdo, do seu objeto de conhecimento da história? Conta pra gente essa história. Pois é, Manu, eu busco muita inspiração em outros educadores. Então é muito importante que não só essa curadoria de buscar materiais, mas que a gente também veja o trabalho de outros educadores para a gente poder se inspirar e de trazer isso para a nossa realidade. E de até, de repente, interagir com esse professor, né? Para ele que, de repente, ele pode dar alguma sugestão, auxiliar no que for possível. A partir do momento que um professor se propõe a colocar algum tipo de projeto, a disponibilizar e a divulgar, ele está aberto a isso também, né? E aí, eu pensando lá como trabalhar um tema tão gostoso na história que os meninos adoram, que é a mitologia grega, né? E eu tinha já esse robozinho, ele se chama Ozobot. Ozobot. Né? É muito pequenininho. É fácil de achar? É fácil de achar. Na internet a gente consegue encontrar. Esse especial eu ganhei de presente do meu irmão. E aí eu fiquei pensando em como trabalhar uma tecnologia como essa de robô dentro da história. E aí eu fiz um link com a mitologia grega e lembrei do labirinto do Minotauro. Né? Todo mundo deve conhecer a história do Minotauro. E como que eu consegui processar e elaborar esse projeto, né? A primeira parte precisa começar com uma fundamentação teórica. Então, dentro do tema da Grécia, na sala com uma aula expositiva, foi citado a mitologia, exemplificando alguns deuses. Eles, por gostarem muito desse tipo de conteúdo, especificamente de mitologia, eles já trazem várias vivências, de leituras, exato, de filmes que eles assistiram. E aí eu peço para que eles façam uma pesquisa de alguns mitos, ou deuses, enfim, que seja da preferência deles. Então eu pedi para que cada um trouxesse aproximadamente 5 deuses, mitos diferentes para a sala de aula. A partir do momento que eles trouxeram esses elementos, mesmo que fossem repetidos, não tem problema, a gente fez um diálogo, né? Nós fizemos uma conversa diante de todos aqueles personagens da mitologia que eles trouxeram. Fizemos a costura dessas informações e aí eu fiz a proposta do trabalho, que era justamente montar um labirinto do Minotauro utilizando esses personagens da mitologia, utilizando o robô. E aí eu pedi que eles elaborassem uma folha, sabe, folha de papel A3, ali mesmo. Todo mundo deve ter isso na escola, né? Com certeza. Foram desenhando esse labirinto. E aí quais eram as condições? Primeiramente, alguns mitos que eles escolheram, aí já em formação em grupos, né? Eles tinham que constar nesse labirinto. Então o Minotauro ele passa pelo Zeus, o Minotauro poderia passar pela Medusa ou qualquer um dos personagens.
E eles tinham que montar uma narrativa, uma história, utilizando aquilo que eles pesquisaram de cada um desses deuses da mitologia, apresentando ali para a turma. E durante essa apresentação, o Ozobot deveria caminhar por esse labirinto. Aí nós colocamos uma fantasia nesse robô, impressa mesmo, desenhada. Ou alguns grupos até fizeram capinhas, espadinhas, dependendo do contexto da história que eles criaram. Claro que antes fizeram um planejamento desse labirinto, como que seria, pensando nas estratégias do pensamento computacional, se o robô viraria para a direita, se seria para a esquerda, se a velocidade dele seria mais rápida ou mais lenta, dependendo da ação que ele teria próxima a cada um dos deuses que eles escolheram. E aí montaram esse labirinto em 4 folhas de ofício, 2 folhas de papel A3, desenharam, planejaram e codificaram esse robô, programaram esse robô para fazer os movimentos de velocidade e de direção. Esse robô especificamente, a forma que os alunos fizeram ou fazem, né? Qualquer profissional, para fazer essa programação, ela é por cores. Então eles utilizam, para o robô, seguir os comandos, ele utiliza a cor azul, preta, ele sempre anda na linha preta, mas ele usa uma combinação de cores, por exemplo, vermelho, azul e preto, ele corre, sabe? Então, dentro da narrativa que eles foram elaborando, eles foram colocando os movimentos desse robô, até que o Minotauro poderia ser vencido ou não, o Minotauro poderia vencer a batalha. E os meninos que construíam a dinâmica desse percurso do labirinto, na lógica do pensamento computacional, mas também conectado com o entendimento do conteúdo do que eles gostariam, qual fosse o percurso, certo? Exatamente. E aí, houve um compartilhamento desses labirintos na turma, e todos foram recebidos com muita alegria, até porque cada grupo trouxe uma realidade dentro daquilo que eles aprenderam em relação aos mitos da mitologia grega. E aí, sabe o que é legal nisso, Bruno? Porque você não trabalhou a perspectiva da tecnologia do robô pelo robô. Não. Você trouxe a ferramenta, o robô, como uma linguagem de mediação para expressar o conhecimento cognitivo que os meninos estavam tendo sobre o conteúdo de mitologia grega. E aí é nesse momento que a gente tem aquele modelo do TPACK, gente, acontecendo entre o domínio do conteúdo do professor com o processo pedagógico que você usa para gerar essa mediação por meio da tecnologia. E os alunos, Manu, ficaram muito livres em definir. Eu vou utilizar, para colocar esses personagens no labirinto, eu vou utilizar um desenho? Ou eu vou fazer esse personagem com uma base mais alta, como se fosse um boneco? Sim. Ou eu vou trazer uma impressão? Né? Cada grupo ficou muito livre para poder definir a estratégia para trazer os elementos para o labirinto. Ô Bruno, é muito legal isso que você está trazendo, que como que a gente conecta essa coisa que ativa a curiosidade do nosso aluno, que é o uso da tecnologia digital, que é o uso do pensamento computacional, o que está por trás de um robô andar e eles entenderem como que isso funciona de forma crítica. É muito legal porque eu me recordo de uma vez, e aí eu vou trazer um case para a gente poder analisar juntos aqui, que é sobre trazer a gamificação, a linguagem da gamificação, que também conversa com o universo da linguagem digital, para desenhar uma experiência de aprendizagem com os alunos. Imagina que nós vamos dar nós dois aqui uma aula de história, combinado? Para o 6º ano, porque nós dois somos professor de história, então a gente vai fazer esse clubismo aqui mesmo agora. Então a gente vai dar uma aula de história para o 6º ano, mas pegando a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a gente tem que trabalhar uma habilidade, que é compreender a expansão territorial das sociedades humanas ao longo do tempo, certo? Perfeito. Essa é uma habilidade que está lá na BNCC. Se a gente está trabalhando expansão territorial no 6º ano, nós estamos falando de Império Romano. Nossa, como uma demais. Possibilidade. Se eu estou falando de expansão territorial no 9º ano, nós estamos falando de imperialismo. Exato. Vamos pegar o 6º ano, beleza? Combinado. Vamos continuar aqui, ó, no meio do caminho com o 6º ano. Então, nós vamos trabalhar essa habilidade. Como que a gente poderia chegar para o aluno do 6º ano e criar essa conexão entre o conteúdo que a gente tem que trabalhar, o conteúdo do currículo, que é expansão territorial na perspectiva do Império Romano, e como que a gente conecta isso com o universo cultural do estudante a partir da lógica de games, trazendo uma plataforma digital que conversa com relação a isso. Se a gente fizer essa pergunta para os alunos do 6º ano,
qual ferramenta, qual plataforma, qual jogo digital eles vão responder pra gente? Minecraft. Minecraft. É unânime. Faça essa pergunta para os alunos de vocês. Eu tenho certeza que eles vão responder que o Minecraft é uma ferramenta que trabalha com expansão territorial. E olha como que é diferente quando a gente chega na sala de aula, ao invés de falar assim, turma, hoje nós vamos ver a expansão territorial do Império Romano. E eu trago para o aluno e falo assim, gente, que jogo que vocês conhecem que trabalha com expansão territorial e vem do universo do interesse do aluno a resposta, que é o Minecraft. E aí, eu queria compartilhar com vocês aí na tela para vocês poderem entender de que forma a mecânica da construção no Minecraft ela pode ajudar a gente a trabalhar com o aluno entender e compreender a expansão territorial no Império Romano. E aí, a gente montou um quadro sinótico para vocês poderem olhar para esse objetivo de aprendizagem. Aí, Bruno, vamos olhar juntos para esse objetivo que nós temos ali. A mecânica de jogo, motivações, estratégias, interação cultural, defesa. Na lógica do Minecraft, olha só, as motivações podem ser explorar e coletar recursos para estabelecer bases dessa expansão territorial. Expandir o território por meio de estradas e fortalezas. Perfeito. No Minecraft tem essa funcionalidade. Contato com aldeões e troca de recursos entre os jogadores que estão ali. Proteção de bases e criação de sistemas de defesa. Você que dá aula lá no 6º ano, isso conversa com a expansão territorial do Império Romano? Conversa, e se eu fizer essa proposta para os alunos, já vão super abraçar e querer colocar em prática, começar ontem. Eu tive a oportunidade de fazer isso com os alunos do 6º ano e quando eu fiz essa provocação, o nível de interesse, de engajamento deles em relação ao conteúdo de Império Romano foi assim, infinitamente maior. Eles começaram a fazer perguntas sobre o Império Romano para eles poderem conectar com a mecânica do Minecraft que eles já conheciam. Então, quando a gente cria ponto de contato entre o interesse dos alunos, aquilo que é do universo deles, e conecta com o nosso objeto de conhecimento, eu vou mostrar para vocês aí na tela um infográfico que facilita a gente fazer essa conexão intencional entre o texto, que é o nosso conteúdo, que é o nosso objeto de conhecimento, mas isso só vai ganhar sentido e significado para a gente atrair cada vez mais a atenção do nosso aluno quando a gente conecta isso com o contexto dele. Ali é como se Império Romano é o nosso texto, é o texto da nossa aula e o contexto do aluno é o contexto do game do Minecraft. Eu queria fazer uma ponderação, Manu. Por favor. Isso me remeteu a uma lembrança que eu tive agora de um professor áureo, de uma outra instituição que trabalhou com Minecraft também. Agora não me recordo a turma, acho que foi ensino médio, não lembro agora. Mas ele fez da mesma forma que ele fez essa estratégia gamificada com os alunos, ele trabalhou com comunidades. Os alunos construíram comunidades sustentáveis por um projeto que ele desenvolveu, que foi até premiado. E olha que legal, isso é muito importante, porque quando eu falo de trazer a mecânica do Minecraft, não necessariamente eu tenho que fazer os meninos jogarem o jogo do Minecraft. Eu tô pedindo eles para pensarem na lógica do game que eles já conhecem. Mas o que eu quero fazer de progressão cognitiva, de domínio de aprendizagem com eles, é como que eles conectam aquilo que eles já sabem com o universo daquilo que eles estão aprendendo. E aí a gente cria uma expansão no processo de aprendizagem dos meninos. E o vínculo com a disciplina fica muito mais fortalecido. Né? Porque é afetivo. É afetivo. A gente conecta com a emoção dos nossos alunos. A educação fica humanizada. A educação fica humanizada e o uso da tecnologia passa a ser linguagem para mediação, não especificamente para poder fazer o uso do jogo pelo jogo, mas como instrumento educativo. Perfeito. Bom, a gente fecha essa conversa sobre esses exemplos práticos da sala de aula e a gente volta para conversar ainda mais sobre como que a gente conecta tudo isso com a inteligência artificial.